E voltamos agora com a segunda parte do nosso vídeo de revisão do conteúdo da matéria de interação humano-computador, com o propósito de revisar para o ENAD. Bom, no primeiro vídeo, nós resgatamos os conceitos básicos da interação humano-computador, compreendendo o que é esta área, quais são os seus objetivos, quais são os seus desafios, né? Os conceitos básicos, né, do que é que esta área trabalha, né, com o que ela está preocupada. E claro, quando a gente fala de interação humano-computador, falamos também de usabilidade e, portanto, revisamos a definição de Nielsen e a definição da norma ISO para este conceito. Mas lembrando, usabilidade é um conceito chave dentro da interação humano-computador, mas há outros conceitos também, como a acessibilidade, né, na qual nós estamos preocupados em que o design ele não ofereça barreiras, principalmente barreiras impositivas às pessoas com deficiência. E também a comunicabilidade, que é tratar a interface como uma interface de comunicação entre o sistema, o designer também, né? Mas um artefato de comunicação entre o computador e o usuário. Bom, além disso, investigamos o elemento principal dentro da interação, que é o ser humano, por meio dos estudos dos fatores humanos. Né? Lembrando que os fatores humanos, então, são as propriedades, as características do ser humano, tanto físicas quanto cognitivas, enfocando, então, as funções superiores cognitivas, percepção, memória, atenção e aprendizagem, sabendo da existência de diversos outros fatores, funções superiores. Bom, mas essas são as principais porque nós precisamos perceber o ambiente, né? Nós precisamos atribuir informação e com isso nós vamos usar do que já conhecemos previamente, além também de adicionar novas informações, aprender coisas novas. Então, aprendizado e memória. Vimos também alguns frameworks que nós chamamos de frameworks cognitivos, né, que é o modelo de processamento de informação humano, o modelo de engenharia cognitiva, que tem o golfo da avaliação e o golfo da execução, e também a teoria dos modelos mentais, que vão subsidiar para essa próxima etapa que nós vamos conversar neste vídeo, o design e a avaliação de interfaces de usuário. Vamos resgatar o que é design? Bom, design é a concepção de um produto, seja ele máquina, utensílio, mobiliário, embalagem, publicação, etc. Especialmente no que se refere à sua forma física e sua funcionalidade. Bom, funcionalidade geralmente é o que a gente mais acaba olhando, né? Principalmente quem não trabalha ali com a interação humano-computador em si, né? Foca quando se fala em algum, quero criar um software. Você pergunta, mas o que você quer nesse software? Então a gente está pensando ali na funcionalidade. Mas sabemos, né, após as aulas de interação humano computador, que a forma física desempenha um papel muito importante para o usuário, já que a interface é a aplicação para o usuário final. Bom, design, então, é a aplicação sucessiva de restrições até que reste apenas um produto. Então, nós temos a ideia, uma ideia geral, e vamos desenhando, vamos incluindo as restrições. Sejam novas funcionalidades, que aí vão dar restrições ao que se tem na interface, seja a forma de organização, seja a forma como que nós esperamos que os usuários pensem, ou como nós achamos que o usuário pensa após uma pesquisa, entre outras. E vai aplicando essas restrições, né, por exemplo, até chegar nas restrições de estética, e então temos o nosso design finalizado. Bom, e na interação humano-computador, nós temos um princípio, que nós temos que focar, centrar o processo no usuário. Por quê? Não apenas a tecnologia, mas também os usuários e suas metas são a força motriz por trás do desenvolvimento de um produto.
O que isso quer dizer, né? Olha, nós queremos explorar a tecnologia, que é uma das metas da interação no computador. Mas nós queremos explorá-la de tal forma que possibilite que os usuários alcancem as suas necessidades, que os usuários sejam mais produtivos, que os usuários sejam mais criativos por meio das nossas aplicações. Então, as metas dos usuários é a força motriz, é a força que vai caminhar o processo de desenvolvimento. Tá? Então, para isso, nós precisamos de uma abordagem centrada no usuário. Bom, mas como que nós podemos centrar no usuário? Bom, primeiro, nós temos que identificá-los. Então, antes mesmo de pensar no que o software vai fazer, aqui no caso, né, no detalhamento do que o software vai fazer, nós temos uma ideia inicial do que o software precisa fazer, né, já que nós estamos concebendo um software. Mas nós queremos identificar quem são os potenciais usuários e, se possível, quem serão os seus usuários. E o que os usuários, naquele contexto, eles desejam realizar ou eles precisam realizar utilizando aquele software. Então, quais são as tarefas que aqueles usuários realizam naquele contexto? É também necessário fazer medições empíricas, né? Nós precisamos calcular, por exemplo, quanto tempo o usuário realiza uma determinada tarefa, né? Seja ela com o computador ou sem o computador, né? Se tiver uma aplicação, quanto tempo o usuário realiza para alcançar o seu objetivo? Então, nós precisamos aí fazer medições empíricas, até mesmo, por exemplo, para comparar designs diferentes. E o design, o processo de design, ele deve ser iterativo, ou seja, algumas fases e essas fases vão se repetindo até que se alcance o design final. Bom, quais são essas fases? Vamos relembrar? Bom, antes disso, vamos falar sobre o usuário, tá? Então, no momento que nós temos que, antes de pensar no que o software deve fazer em detalhes, vamos então centrar no usuário. Quem são essas pessoas? Né? Então, ao invés de logo do início pensar como que é o funcionamento da aplicação, qual vai ser o banco de dados, qual vai ser a linguagem, né? Quais serão, sei lá, né? Vamos buscar alguns conceitos, casos de uso, quais são algumas histórias de usuários. Vamos pensar quem são os nossos usuários, quem vai usar a nossa aplicação, quais são as suas limitações, né, aonde eles vão estar utilizando, né? É um de entretenimento ou é um comercial que ele vai estar utilizando durante um período do dia no seu trabalho, né? Então, primeiro devemos conhecer os usuários. Então, não basta simplesmente falar, meus usuários são jovens, meus usuários são empreendedores, meus usuários são professores. Não, eu tenho que conhecer mais detalhado esses usuários. A relação com eles, com a tecnologia, os seus hobbies, o que eles conhecem. Olha, o que eles conhecem, né, que a gente viu em fatores humanos, influencia na criação do modelo mental. Né? Então, quem vai estar utilizando os nossos sistemas e essas informações sobre ele, né? O que ele conhece sobre o domínio, né? Que no caso é o assunto a qual, o contexto a qual a aplicação vai ser criada. Né? O que eles conhecem da tecnologia computacional, né? Desenvolver para quem usa celular é diferente de desenvolver para quem usa somente o desktop. Bom, e a partir disso, o que nós podemos fazer? Uma pesquisa, por exemplo. Então, pesquisas de campo, pesquisa com as pessoas, entrevistas para coletar essas informações, dados. O que nós podemos fazer com esses dados? Criar personas. É obrigatório? Não, não é. Mas na disciplina nós vimos que isso auxilia a centrar a nossa abordagem no usuário, sem citar explicitamente um usuário específico. É melhor citar uma persona, que é então uma descrição, né, de um personagem, de uma pessoa fictícia, de um usuário fictício do nosso sistema. E então nós pensamos, o que essas pessoas, durante a entrevista nós podemos perguntar, o que elas desejariam que fosse automatizado, que fosse computacionalmente feito dentro, né, do computacionalmente feito, né, dentro das atividades que ela realiza.
Bom, e então nós identificamos as necessidades que o sistema deve auxiliar o usuário a atender. E é a partir das necessidades, nós identificamos então tarefas e funcionalidades para o nosso sistema. Então, usuários eles realizam um determinado conjunto de tarefas para atender às suas necessidades, né? E as necessidades estão intrinsecamente ligadas às suas metas, né? Bom, então nós podemos ver, analisar, olhar, podemos usar uma abordagem etimológica de observação ou entrevista mesmo e ir perguntando, né? Ou só observando e identificando essas tarefas. Bom, identificadas essas tarefas, né, nós podemos expô-las, seja elas em forma de requisitos, né, que possivelmente vocês devem ter visto na engenharia de software, histórias de usuários, né, muito utilizada em metodologias ágeis, casos de uso também, né, ou então através de cenários, que nós vimos na disciplina de HC. Cenários, né, são as narrativas que descrevem a interação, algo, né, no caso aqui, a interação com a nova aplicação. Um outro assunto que nós falamos é que, para centrar no usuário, nós precisamos de medições empíricas. Por que isso, né? Nós, quando construímos um design, nós colocamos, né, algumas propostas e precisamos medir se medir, né, se aquilo que a gente pensou vai funcionar. Ou seja, construímos um conjunto de hipóteses, colocamos na forma de um design e então testamos essas hipóteses. Se a hipótese for contraditória, né, os dados contrariarem a hipótese, nós modificamos o design. Bom, então, nós precisamos definir metas específicas. Usualmente, na interação humano-computador, né, nós acabamos fazendo medições específicas, metas específicas de usabilidade e de experiência do usuário. Então, nós temos que identificar, né, quais são essas metas, né, documentá-las e acordá-las com quem, né, está participando do processo de desenvolvimento. Bom, e é necessário, então, realizar avaliações regulares, né, desde o início do processo de desenvolvimento até o final do produto. Ou seja, aí vai depender do processo, né? Quando a gente entrega o produto ou depois da entrega, vai realizar o acompanhamento para novas identificação de novas funcionalidades ou de problemas, né, identificação de problemas no produto. Bom, e aí depende um pouco do processo. Mas o importante é que as avaliações regulares devem ocorrer e devem considerar essas métricas que foram definidas, tá? Então, observando e medindo as reações e o desempenho dos usuários, né, nós conseguimos então criticar o design que está sendo elaborado. Bom, as medições aqui, né, não precisam ser feitas somente quando a gente tem o protótipo físico, né, a versão física do nosso design. Pode ser feito antes, pode ser feito nos cenários, né, que ainda são descrições textuais, mas pode ser feito no protótipo, seja um protótipo rápido em papel ou em versões do produto, tá? Então, avaliações de usabilidade, como nós vamos comentar no final deste vídeo, não necessariamente precisam ser realizadas somente com um produto funcional. Nós podemos ter várias avaliações durante o processo de desenvolvimento. E por último, nós temos que o design deve ser iterativo. O processo de design deve ser iterativo. Né? Então significa o quê? Que nós temos fases especificadas e elas vão se repetindo. Tá? Qual o objetivo da repetição? Refinar o design, né, o produto, a partir de feedback de ações. Então, nós teremos ciclos de projeto, testo e meço com os dados, né, da testagem, vou medir e vou reprojetar. Testo de novo e analiso os resultados. Projeto, testo de novo e analiso os resultados. Com isso, eu vou melhorando, né, melhorando a minha interface de usuário na questão que é pertinente. Aqui no caso, a gente está focando na usabilidade, mas lembrando, pode focar em outros atributos da interação, como é o caso da experiência do usuário. Tá? Bom, e muitas vezes o pessoal fica, não, mas eu sou perito em HC, um perito em HC não precisa fazer esse ciclo. Pelo contrário, esse ciclo não pode ser abandonado, independente das experiências dos designers ou dos usuários. Tá? Por quê?
né? Os designers, eles têm experiência, pode até conseguir construir uma primeira versão, né, a partir da sua experiência, uma primeira versão com uma usabilidade melhor do que um não experiente. Entretanto, é necessário sim avaliar os usuários, avaliar o protótipo, né? Avaliar o design da interface e verificar se está atingindo os objetivos. Então, eu mesmo, com toda a minha experiência nessa área, não consigo propor ou dizer que a usabilidade está adequada a partir de um produto criado sem testar com os usuários. Então, a avaliação da interface é um ponto importante no processo do desenvolvimento de um produto interativo, tá? Então, o ciclo avalia, projeto, e o processo de refinamento através de redesign, né, modificar o projeto e avalio novamente, deve ser adotado. E hoje em dia isso é até um pouco mais fácil, né, visto que a boa parte das produções de software atuais, bem como as teorias de engenharia de software, estão tendendo a ciclos iterativos de desenvolvimento. Então, a gente tem que aplicar um processo de desenvolvimento iterativo centrado no usuário. Bom, uma das mais conhecidas é o design centrado no usuário, né? Ou em inglês, User-Centered Design, tá? Que foi proposta ali, definida numa ISO, uma norma ISO, tá? Que é uma abordagem que vai colocar, então, o usuário como centro do processo de design e desenvolvimento. O usuário, a partir de identifiquei os usuários, identifiquei quais são as suas necessidades, quais são as suas tarefas, eu vou então começar a fazer o projeto de design, mesmo que seja conceitual antes do físico, né? E vou pensar, somente depois, né, identificados os usuários e suas tarefas, quais são as funcionalidades e a forma de utilização deste produto, tá? Vou implementar por meio de protótipos e vou avaliar, né, que pode ser com ou sem os meus usuários, a depender também do momento do que se tem no processo. Feita a avaliação, eu faço o reprojeto, implemento e avalio de novo. Olha o ciclo iterativo aí, tá? Bom, para ser um design centrado no usuário, deve seguir 6 princípios chaves. Tá? O design da interface ele é criado a partir de conhecimento explícito dos usuários, tarefas e ambiente. Ou seja, eu não vou criar um design a partir do que eu acho, sem fazer uma pesquisa antes. Eu tenho que conhecer usuários, tarefa e o contexto do uso da aplicação. Então, eu vou entrevistar, eu vou ler sobre o assunto, eu vou fazer pesquisas, né? Eu vou observar, eu vou analisar, eu vou conversar, eu tenho que fazer várias ações para ter esse conhecimento explícito. Bom, os usuários devem ser envolvidos em todo o processo de design e desenvolvimento à medida do possível. Então, por exemplo, se eu quero conhecer usuários, eu consigo ir e conversar com os usuários pessoalmente? Se sim, eu tento fazer desta forma, tá? Bom, eu consigo ter usuários para avaliar o meu produto? Ótimo. Então, convido os usuários para avaliar o meu produto. Agora, eu tenho como incluir o usuário na implementação? E vale a pena? Bom, aí vai a questão. Se eu consigo, tenho técnicas para isso? Temos. Consigo adotá-las? Consegue? Então podemos fazer isso. Vale a pena? Então fazemos. Se não, nós vamos fazer. Mas a todo momento nós estamos pensando no usuário que vai estar utilizando a aplicação. Tá? O projeto ele vai ser dirigido e refinado por meio de avaliações que são centradas no usuário. Né? Então aí, novamente, né, a importância de estar sempre avaliando. Então o projeto ele é dirigido e refinado. Quer dizer o quê? Há vários momentos eu vou ter avaliações. Não precisa ser a mesma técnica, mas pode ser diferentes técnicas ao longo do tempo. Né? E aí, por isso, o processo ele é iterativo. O design, avalio e refaço o design. Né? Focando no quê? Na experiência do usuário como um todo. Então, nós queremos produzir um design com uma boa experiência para o nosso usuário.
E além disso, né, devido à complexidade de se desenvolver uma interface de usuário para uma aplicação, né, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Não somente pessoas que saibam programar, que saibam sobre a tecnologia, mas pessoas que saibam sobre a interação humano-computador, mas também pessoas do domínio, né, pessoas que representem os usuários, que conheçam aquele domínio a qual o software irá ser criado. Tá? Então, nós temos essa abordagem, que é o design centrado no usuário, em que eu realizo o processo tendo como o usuário, né, em mente em todos os momentos. Mas eu também posso envolver o usuário. E aí, quando eu envolvo o usuário no processo de design, nós estamos fazendo um design participativo. Então, ao invés de projetar, né, para os usuários, que é o caso da abordagem centrada no usuário, eu faço o projeto com meus usuários. Então, eu incorporo o usuário como um membro da equipe de projeto e ele deve participar e ter poder também de decisão em todos os momentos do meu processo de design, né? Bom, qual é o fruto disso? Um melhor entendimento do trabalho do usuário, né? E a combinação do conhecimento dos diversos participantes, sejam eles técnicos em computação ou não. Durante o design, nós queremos satisfazer os requisitos, satisfazer com que o usuário realize as suas tarefas, né? Então, essa é a principal ideia do design, sugerir ideias que satisfaçam esses requisitos. E muitas vezes nós podemos começar com várias ideias e então escolhendo ou fazendo um conjunto de restrições. Está lembrado da definição de design lá do início? Em que eu vou aplicando múltiplas restrições, várias restrições, até que resulte num processo? Bom, então esta é uma forma. Vou criando várias alternativas e vou selecionando e discutindo e selecionando conforme a discussão, né? Bom, e vou realizar diversas alternativas, depende muito da criatividade do nosso designer, né? Bom, mas, por um lado, permite explorar diferentes alternativas e adotar as melhores soluções frente às ideias que se surgiram. E nós temos diferentes tipos de design, né? Quando a gente pensa em projeto de interface, você possivelmente já vai, ou não mais, né? Porque você já fez a matéria comigo. As pessoas pensam na tela, né? Quando a gente está falando de interfaces gráficas de usuário. Bom, mas, né, a gente não tem somente essa parte do design, nós também temos, que é chamando de design físico, nós temos o design conceitual, que é a produção de um modelo, né, conceitual, usualmente a gente expõe em forma de texto, né, ou diagramas que descrevem uma abstração, né? E qual é o propósito? É apresentar o que as pessoas podem fazer com aquele produto, né, ou como que elas podem interagir com o produto, mas ainda sem especificar o como, né, o que seria a interface em si. E o design físico vai apresentar os detalhes do produto, né? Então aí nós vamos ter cores, sons, imagens, o desenho do menu, dos ícones, né? E aí nós temos aí uma coisa mais próxima do que é o produto final. Bom, então, embora, né, muitas vezes na cabeça da nossa e devido também à evolução das ferramentas de design, nós sempre pensamos no design físico quando falamos em design. Mas não, nós também temos um design que pode ser feito, até melhor ser feito antes, que é o design conceitual, em que vai expor essas relações sem dar uma solução, uma resposta ainda de interface física. E então, nós temos que pensar no design da interação, não somente pensar na tela. Nós temos que pensar na interação como um todo, né? Entre as diversas telas, entre o que há no sistema com o que há fora do sistema, né? Então nós temos que nos preocupar com a interação, preocupar-se com os
processos, tá? Bom, então nós precisamos criar, né, proporcionar um diálogo estruturado entre o sistema e o usuário, em que nós damos os dados, né, fornecemos os dados em uma determinada sequência, orientar as pessoas, os usuários, a realizarem uma sequência de ações, né, apresentar um conjunto de opções correlatas, né? E nós então expomos a forma da interação. Nós vamos fazer uma sequência passo a passo ou nós vamos apresentar as informações em apenas uma tela, né? Ou dividir essa tela em duas partes, né, em que ele começa a preencher do lado esquerdo e depois vai para o lado direito. Bom, isso tudo define a interação, né? E as formas de expor isso que nós vimos em sala, nós temos os diagramas de fluxo, o fluxograma, o diagrama estruturais de tarefas, né? Nós podemos usar os casos de uso da engenharia de software também, né? E até mesmo rede de transição de estados, né? Um exemplo que nós vimos durante a disciplina é o diagrama de fluxo de janelas, que nos mostra como que vai ser a interação do sistema para que o usuário acione e realize as diversas funcionalidades que existem no sistema, né? Então, é um mapa de navegação ali também, né? Muito parecido com um mapa de navegação, em que me mostra os caminhos que o usuário pode ter, né? Se nós fossemos pensar em uma planta de uma casa, seria, né? Então, se fosse pensar numa casa, seria uma planta para a casa, na qual nós podemos ter uma ideia geral daquele empreendimento. E depois, né, quando nós queremos uma coisa mais especificamente para dizer como que vai ser aquela tela, uma das sugestões que nós vimos na disciplina é o desenho de um wireframe, que é um desenho básico, né, sem se preocupar com cores, né, mas já nos preocupamos com os elementos que a compõem e a organização desses elementos, mas sem detalhamento, por exemplo, até mesmo do conteúdo ali minucioso que vai acontecer, né? Bom, então nós temos um desenho básico da interface. E aí, então, nós estamos nos aproximando do design físico. Bom, então aí nós temos essas diversas opções, né? E lembrando que, ao projetar, nós temos que avaliar. Vamos falar um pouquinho sobre a avaliação, né? A avaliação, existem vários métodos de avaliação, vários tipos de avaliação. E aí nós podemos empregá-los conforme os estágios de avaliação. Bom, possivelmente você deve estar lembrado da avaliação heurística, que é um dos métodos que nós vimos em sala de aula, né? Bom, eu posso usar a avaliação heurística somente? Não, né? Eu posso usar diversos outros, né? Testes com usuário, que é outro muito conhecido dentro da interação humano-computador. Somente teste com usuário? Não, né? Mas quando? No início, no meio, no fim, né? Quando eu posso utilizar? Então vai depender aí do estágio que você está e qual vai ser o melhor método, porque, por exemplo, testes com usuários são métodos caros, que necessitam de pessoas, né, e de se ir até as pessoas ou as pessoas irem até o local para serem realizadas. Bom, e então existem métodos que a gente pode utilizar em momentos mais iniciais e depois em momentos mais de encerramento. E também aí vai adequando ao método conforme o estágio e o que se deseja na avaliação. Então, o que determina qual método usar? Bom, o momento do estágio que você está, do design, no início, no meio, no fim, né? O quão pioneiro é o projeto, né? É uma interface de uma aplicação muito nova, né? Ou de uma aplicação aí que já tem modelos bem conhecidos, né? Que você vai ter uma coisa então mais exploratória ou então já um modelo mais definido, né? O número esperado de usuários que você tem para utilizar a sua aplicação, o quão crítica é a sua interface de usuário, né? E também o custo que você tem, o orçamento que você tem para a realização desses testes, pois, como toda atividade no processo, demanda dinheiro, né? O tempo disponível, visto que a gente pode fazer avaliações curtas, de 2 dias, mas também avaliações longas, que demandam meses, né? E a experiência dos projetistas e dos avaliadores, né, são alguns dos critérios que nos determinam qual método usar. Mas com 3 grandes objetivos, geralmente a gente faz uma avaliação de usuário. Avaliar a funcionalidade do sistema, lembra lá da definição de IHC? Né? Sistemas usáveis, seguros e funcionais. Então, avaliar a funcionalidade do sistema, né?
avaliar o efeito da interface junto ao usuário, né? Então, a interface está sendo agradável, né? A interface está trazendo uma boa experiência para o usuário, tá? Está trazendo essa boa experiência para o usuário, além também de identificar problemas específicos do sistema, né? Então, aí nós temos 3 grandes objetivos que podem aparecer conjuntamente ou, dependendo do método, a focar em um deles. Bom, e é importante então salientar, né? Já que a gente fala tanto em usabilidade, é importante salientar o que é um problema de usabilidade. Bom, todo problema no software é de usabilidade? Não. Nós temos os bugs, né? Os erros que oriundam da codificação de forma errada ou então de não tratamento de um erro que aconteceu dentro do nosso sistema. Por exemplo, né, a gente não preveu que ia dividir um número por zero e o sistema então lança um erro. Tá? Isso não em si é um problema de usabilidade, embora você precise informar ao usuário de que aconteceu um problema. E aí, então, a falta de feedback para o usuário é um problema de usabilidade. Né? Bom, mas além disso, nós podemos identificar então problemas de funcionalidade, que não necessariamente são de usabilidade. Nós podemos identificar, por exemplo, problemas de acessibilidade, né, que tem um certo impacto na usabilidade. Bom, então, vamos definir o que é um problema de usabilidade. Qualquer aspecto da interface do usuário que pode causar uma usabilidade reduzida ao usuário final do sistema é considerado um problema de usabilidade. Tá? Então, para isso, você tem que relembrar das definições de usabilidade. E durante as aulas, nós vimos que os métodos de avaliação são divididos, né, podem ser divididos em 2 grupos, os métodos de inspeção e os métodos empíricos. A principal diferença entre eles é que os métodos de inspeção não vão envolver os usuários, vão ser feitos por especialistas, pessoas que conhecem sobre o método a ser aplicado. Tá? Os métodos de inspeção, um ponto positivo desse é que eles são considerados métodos baratos, né? Geralmente se envolve 2, 3, 4 especialistas, tá? A depender do método. E eles podem ser utilizados em qualquer fase do desenvolvimento, tendo ou não uma interface de usuário implementada. Tá? Durante as aulas de HC, nós vimos um desses métodos, que é a avaliação heurística, possivelmente o método de inspeção mais conhecido na área. Mas nós temos outros também, como a revisão de guidelines, percurso plurarístico, inspeção de consistência, inspeção de standards e o percurso cognitivo. Bom, já que estamos falando da avaliação heurística, você está lembrado como é que se realiza uma avaliação heurística? Bom, ela é um método de inspeção de interface, né, em que os avaliadores, os especialistas, confrontam a interface a ser avaliada com um conjunto de heurísticas de usabilidade, tá? Com o propósito de encontrar violações. Foi um método proposto por Nielsen e ele é muito conhecido, né, por ser barato, fácil de aprender e rápido de aplicar. E ele é dividido em 5 principais passos. O primeiro momento, então, nós temos os inspetores, que usualmente são de 3 a 5 inspetores. Eles vão se reunir para compreender o que é aquela aplicação, qual é o objetivo daquela aplicação e uma visão geral dos usuários que estão utilizando aquela aplicação. Após esse período de conhecer a aplicação, é realizada a segunda etapa, em que individualmente, né, sozinho, cada inspetor vai avaliar a interface confrontando com as heurísticas de usabilidade, né, que no total são 10 heurísticas de usabilidade. Você está lembrado quais são? Não? Que tal rever a aula, né, de HC? Bom, então ele vai confrontando e vai anotando essas violações. Todos fizeram essa etapa de confrontar a interface com as heurísticas, então o grupo de inspetores se reúnem, né, e vão compilar uma lista única, né, com todas essas violações identificadas. Cada violação vai ser um potencial problema de usabilidade.
tá? Porque eles vão ainda chegar num acordo. Né? Então, vão chegar num acordo. Então, montou a lista única e, novamente, o grupo se separa e, individualmente, cada inspetor ele vai atribuir uma severidade para aquelas violações identificadas, podendo dizer que aquela é um problema muito grave de usabilidade ou dizer que aquilo não é um problema de usabilidade. Né? Bom, então veja, por isso que antes nós falamos em potencial problemas de usabilidade. Alguém pode chegar num consenso depois e falar, não, realmente aquilo não é um problema de usabilidade, tá? Então nós temos uma severidade, usualmente são 5, né? A gente adota 5, mas uma outra escala também pode ser utilizada. Bom, atribuído a cada violação identificada uma severidade, todos feito isso, eles se reúnem e vão discutir e chegar num consenso sobre a severidade final daquela violação. E, caso acordado que aquilo seja, né, uma violação, seja um problema de usabilidade, então ela é registrada. Se for acordado que não é um problema de usabilidade, então ela é removida da lista. Então, por fim, nós temos a lista de problemas de usabilidade daquela interface. Agora vamos falar do outro tipo de método, né? Que são os testes empíricos. Testes empíricos envolvem a participação do usuário, né? Então aí nós temos, né, os testes com o usuário, né? Que é um grupo de testes em que a gente pode estar utilizando. E aí depende de como vai ser organizado e o formalismo que se deseja, nós temos diferentes formas de fazer. Bom, testes com o usuário é um método fundamental na avaliação da usabilidade, né? E ele tem como propósito aprimorar o produto, envolvendo a participação de usuários reais executando tarefas reais. Então, veja, observe que testar com o usuário não é pedir para um colega do desenvolvimento ou colega de outro setor fazer, experimentar e dizer a sua opinião sobre o produto. Testes com o usuário vai muito além disso. Nós temos que testar com usuários reais, lhes passando tarefas reais, né? Bom, usualmente, de 4 a 5 usuários representativos, ou seja, usuários que realmente são usuários da nossa aplicação, já nos traz resultados satisfatórios. Embora há trabalhos aí que pelo menos usem 12 a 15 usuários. Lembrando, quanto mais usuários, né, nós teremos mais dados, o que é super bacana, mas também mais custo para analisá-los. Existem diversos tipos de testes com o usuário. Nós podemos fazer o teste de exploração. Então, o usuário pode chegar, né? Você não precisa passar um contexto de atividades para ele, mas passa uma aplicação para o usuário e ele vai manipulando. E depois nós perguntamos como é que foi essa experiência de manipulação. Né? Nós temos o de avaliação para verificar, né, se há alguns problemas, né, de usabilidade, né? Nós temos o de validação, por exemplo, para verificar se o nosso design se ele está adequado com as métricas que foram definidas. Por exemplo, quantidade de cliques ou tempo para realizar uma determinada operação. E nós temos também os testes de comparação, em que eu tenho, por exemplo, 2 designs ou 2 produtos similares e nós queremos comparar para verificar efetivamente qual produto tem uma melhor interface de usuário. Por exemplo, poderia ser utilizado isso como uma técnica durante a fase de projeto, em que eu quero verificar de 2 produtos os que eles têm de pontos de usabilidade são interessantes para eu me inspirar. Bom, usualmente, os testes com usuários, né, eles podem ser feitos na região onde a aplicação vai ser usada, mas que aí nós temos alguns problemas, né, por exemplo, interrupções, barulhos, né, e temos a possibilidade de realizar em laboratórios, que são os conhecidos laboratórios de usabilidade, que então eu tenho um aparato tecnológico que nos permite observar a interação do usuário. Né? Então aí eu posso ter um grupo de pessoas observando eles, né? E o usuário às vezes nem sabe que ele sabe que está sendo observado, né? Mas não vê as reações
dos avaliadores. Nós podemos gravar também a interação, fazer anotações à medida que o usuário utiliza, a depender aí do que se deseja coletar de dados, né? E para isso nós precisamos preparar o ambiente. E muitas vezes precisamos de equipamentos especiais, como os exemplos que estão dados aqui, que envolvem celulares. E novas abordagens estão surgindo. Né? Em virtude do uso da internet, nós podemos fazer avaliação remota de usabilidade, tanto usando métodos síncronos como assíncronos. Né? O avaliador e o usuário não precisam estar no mesmo local. Eles estão em locais diferentes e, à medida que o usuário vai utilizando a aplicação, o avaliador vai acompanhando a tela do usuário e vai vendo a reação também do usuário, podendo aplicar um questionário posteriormente. Né? Isso pode ser feito, por exemplo, utilizando videoconferência com compartilhamento da tela. Mas nós também podemos ter os métodos assíncronos, né? Em que os tempos do usuário e do avaliador são diferentes, eles não estão se encontrando temporalmente. Né? Nós podemos fazer isso através de análise do log da interação, né? Ou então aquelas mensagens do tipo, olha, houve algum problema na aplicação, coleta-se informações e pergunta ao usuário, posso enviar ao projetista? Né? Então, envio de incidentes críticos, né, para a empresa que desenvolve o software. São alguns dos métodos, né, novas abordagens que estão surgindo e sendo exploradas para avaliação com testes com o usuário. Bom, então, nós temos que planejar o teste com o usuário, que é o ponto-chave de se ter resultados, bons resultados em testes com o usuário. Veja, teste com o usuário é um processo caro. Então, o melhor é, para evitar problemas ou dados que não vão nos dar resposta ao que nós queremos, nós devemos fazer um bom planejamento. Tá? Então, planejar é um passo fundamental para a realização de testes com o usuário. E planejar significa, então, pensar sobre como vai fazer, né, e como vai fazer. Tá? E para auxiliar, existe o Framework Decide. O Framework Decide, né, que está no livro de Prissy, ele me determina 6 passos para que eu possa, então, avaliar a interface de usuário. Bom, primeiro momento, tá? Nós temos que avaliar a interação, a interface. Nós não estamos avaliando o usuário, tá bom? Então, nós temos que refletir sobre isso e planejar adequadamente nosso teste com o usuário. Tá? Então, o Decide me diz o seguinte: o primeiro ponto, eu tenho que determinar qual é o propósito daquela avaliação, com qual objetivo eu estou realizando aquela avaliação, para que então eu possa explorar as questões, as hipóteses que eu quero ser respondidas, que eu quero que sejam respondidas por meio da avaliação dos testes com o usuário. E então, a partir dessas hipóteses, eu escolher os métodos adequados, tá? E em seguida, eu vou identificar as questões para poder realizar este método. Por exemplo, como que eu vou? Quantos usuários serão necessários serem convidados como voluntários? Como que eu vou convidar esses usuários? Como que eu vou encontrar esses usuários que são usuários que pertencem ao público-alvo da aplicação, usuários reais, né? Ou onde que eu vou fazer a realização dos testes? Como que os usuários vão chegar no local da realização dos testes? Como que eu vou coletar os dados que vão subsidiar, que vão ser analisados e vão dar respostas às metas, aos objetivos da avaliação, às questões das hipóteses que eu levantei. Tá? Então, eu identifico essas questões de execução, né? Decido sobre as questões éticas, né? Já que eu estou envolvendo pessoas na realização. Então, eu também tenho que, quando eu vou convidar a pessoa, eu tenho que apresentar, dizer qual é o propósito da avaliação, né? O objetivo é sempre avaliar o produto, não a pessoa, como que vai ser feito, que ela tem o direito de decidir, explicar como que vão ser explicadas todas essas questões e coletadas as devidas assinaturas, já que há um envolvimento aí com pessoas, né, externas ao projeto. E por último, né, eu executo esse processo de avaliação.
Então, eu faço a avaliação, né? Aplico o que foi planejado e faço a análise dos dados. E duas preocupações são muito grandes quando você fizer testes de usabilidade, né? A confiabilidade e a validade, tá? A confiabilidade é esse grau de certeza de que o mesmo resultado será obtido se o teste for repetido nas mesmas condições, né? Então, eu faço o teste agora, né, com 5, 6 usuários, obtenho um resultado. Se daqui a um mês eu fizer esse teste de novo, né, considerando as mesmas questões, é esperado que se dê um resultado parecido. Então, a gente fala de confiabilidade. Enquanto que a gente fala de validade, que os resultados do teste eles refletem os aspectos de usabilidade que se deseja testar. Tá? Então, se realmente os resultados que foram obtidos, eles respondem adequadamente às questões que foram perguntadas. E chegamos ao final da nossa revisão. Bom, lembrando aqui pontos-chave, né? Um bom processo de design de interface de usuário vai envolver esse processo iterativo em que eu faço o projeto e avalio, né? E o projeto não necessariamente precisa partir logo de cara com um protótipo físico, né? Que aí desenhar as telas, né? Eu tenho que compreender antes quem são os meus usuários. Então, eu tenho que centrar a minha abordagem no usuário, compreender quem são os usuários e as suas necessidades, para então identificar as funcionalidades do sistema. Veja que é um pouco diferente, eu não estou preocupado em si com o que a tecnologia pode fazer para o meu usuário, mas o que o usuário precisa, né? E então eu vejo o que é possível por meio da tecnologia, por meio do orçamento, por meio do custo, né? Bom, então eu passo desse primeiro ponto e então eu vou compreendendo o contexto e vou então pensar no um planejamento, né, um modelo conceitual, né, como é que vai ser essa interação como um todo, não só com especificamente as telas, né? Eu tenho que pensar como vai ser as diferentes telas e o que é feito no sistema e o que não é feito no sistema computacional. Tendo um primeiro documento, um primeiro modelo conceitual da minha interface, eu já posso fazer avaliações, nem que seja validações com os usuários. Por exemplo, eu posso ler alguns cenários, os cenários que foram criados, e perguntando para o usuário se aquilo que foi descrito ali está coerente, né? Veja que então eu não estou falando da interface em si, a interface gráfica desenhada. Eu posso envolver o usuário antes de ter uma primeira solução para a interface gráfica. E vou refinando, né? Então veja que eu estou com foco aí, eu tenho um processo que tem várias avaliações e vou refinando usando design até chegar num design físico, em que realmente aí eu vou ter as telas, os botões, os elementos de interação. E a partir disso, então, eu consigo aplicar outras técnicas de avaliação para verificar se os objetivos de usabilidade, as métricas de usabilidade que foram definidas para esse design, estão sendo adotados, estão sendo validados, né? Estão sendo validados. Bom, e então vamos falar um pouquinho sobre a avaliação, em que nós temos então diferentes métodos de avaliação, em que envolve ou não o usuário. Então aí nós temos as diferenças dos métodos de inspeção versus os métodos empíricos, né? Embora os métodos empíricos sejam mais conhecidos entre a população, né? Nós temos os métodos de inspeção. Os métodos de inspeção nós temos mais conhecido é a avaliação heurística, mas ele não é o único, né? Nós temos diversos métodos, tá? E a partir de um bom planejamento de testes, nós conseguimos então
obter informações que validem ou que subsidiem a mudança do design e o seu refinamento, até chegar num produto que seja adequado, que gere uma boa experiência para o nosso usuário. Bom, termina a minha revisão aqui, desejando a vocês uma boa prova do ENAD, né? Façam a prova com calma, né? Com carinho, foquem a atenção de vocês, né? Que vocês vão relembrar os conteúdos que nós vimos durante esses anos do curso e também nesse período aqui de revisão, tá? Então, se tiver algum nervosismo durante a prova, respire fundo, se acalma, beba um pouquinho de água, releia atentamente a questão, né? Ou, se não, ainda assim não conseguir responder, pule para a próxima e depois você retorna à questão mais tranquilo. Novamente, uma boa prova.